Então, assim, nós vivemos essa realidade, parece distópica no Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, onde as pessoas ficam maravilhadas, e uma outra cidade controlada por pessoas que dominam esses lugares como se fossem seu próprio terreno. A questão é, será que eles mantêm esse poder só por causa do que eles vivem ali, ou existe alguém que mantém esse poder? Quem é que dá essa, vamos dizer, autonomia que nunca acaba, porque muda de governo, muda tudo e eles continuam. Eu ia chegar aí, Efraim, já puxando o gancho até para o Geburá, gente, desse domingo, né? Porque o Efraim começou a fazer uma análise, né, a respeito do quesito sacerdócio do céu e da terra, né? E justamente a posição do inimigo das nossas almas, né, de Lúcifer, e como tudo aconteceu e acontece. Eu vou trazer um fato histórico, Efraim, que eu creio que vai ajudar muito a galera que não é carioca a entender o que o Rio de Janeiro passa. Nós temos que lembrar que o primeiro lugar que teve guerra química no mundo foi o Rio de Janeiro, gente. Na guerra contra os tamoios. Os portugueses usaram roupas contaminadas de varíola e colocaram na lagoa Rodrigo de Freitas, ok? E ali os índios foram fazer uso da água da lagoa, resultado, vocês já imaginam o problema que foi. Nós temos também aquele bendito combate que aconteceu para tirar o Rio de Janeiro da mão dos franceses. Quem lembra disso, né? Então a galera saiu lá das cercanias de Pernambuco e foram para o Rio de Janeiro e colocaram ali o centro de comando. Então, centro de comando de colônia, centro de comando agora do primeiro reinado, centro de comando do segundo reinado, primeira república, segunda república, e para piorar, quando houve a guerra do Paraguai, no Morro do Santo Cristo, os militares que voltaram formaram ali o seu acampamento, que é a favela. A favela é a tendazinha do acampamento no morro ali do Santo Cristo, para pressionar o imperador para pagar. E aí, como não havia caixa, surgiu o IPTU. O IPTU é um imposto que surgiu para pagar a Guerra do Paraguai. Vocês sabiam disso? É, IPTU foi para pagar a Guerra do Paraguai, aquele genocídio lá. Ok. Depois, na abolição dos escravos, para onde a turma foi quando foi liberada? Para o Morro do Santo Cristo. Aonde surgiu o samba do Morro do Santo Cristo. Aonde surgiu a primeira religião brasileira com marco afro, mais católico, no Morro do Santo Cristo. O português foi lá e iniciou os trabalhos no Morro do Santo Cristo. Então, na realidade, o Rio de Janeiro é o centro nervoso de tomadas de decisões, não só a nível de Brasil, mas o Efraim fez uma live para mim aqui, do que nós dois fizemos, ontológica, quando nós pegamos o Cristo Redentor, pegamos a Estátua da Liberdade e pegamos a Torre Eiffel. Quem estava naquela live aí? Coloca aí, gente. Ó, eu estava. Então, nós temos analisado o Rio de Janeiro como portal. Nós estamos hoje, né? É um dia importantíssimo para a humanidade pela desmistificação de um mito, interrogação, 3 Atlas como mito, né? O portal do Halloween e, coincidentemente ou não, o Rio de Janeiro tem a maior oferta de sangue de todos os tempos. Né? A cidade passou a madrugada bastante agitada e o dia de hoje promete no Rio de Janeiro. Efraim, essa correlação, né, dos portais do Rio, toda essa violência, toda a prostituição, toda a corrupção, tudo isso que acontece alimenta esse
principais. Das cidades mais perigosas do Brasil, tá? As cidades mais perigosas do Brasil se encontram no Ceará, uma no Ceará, as 3 seguintes na Bahia, Pernambuco, Bahia e Ceará. As 10 cidades mais perigosas do Brasil estão em Pernambuco, Bahia e Ceará. O Rio de Janeiro é um portal espiritual. Então, veja, uma situação dessa que aconteceu ontem, eu vi aqui algumas imagens que eu jamais vou divulgar, de traficantes aos montes mortos, entre traficantes mortos por traficantes, traficantes em troca de tiro com polícia. E o que acontece? O Rio de Janeiro é uma cidade portal, sim, espiritual. As pessoas não sabem, muitos acontecimentos internacionais do ponto de vista espiritual acontecem na cidade, mas não são eventos divulgados. Já teve mais de uma vez que eu tive conhecimento, enquanto estava no Rio, aí pastoreando e sendo apóstolo aí de várias igrejas e ministérios, de encontro de bruxas. Mas não era aquele encontro de bruxa de candomblé, essas coisas, era encontro de Wicca, bruxos de celta, de africanos, bruxos de alta patente que se encontravam para fazer ritos do Rio de Janeiro para o mundo. Porque o Rio de Janeiro tem uma energia espiritual muito grande. Por isso que você vê que se eu botei o top 10, se eu colocar o top 20, não aparece o Rio de Janeiro. Eu vou até fazer o teste aqui. Top 10, top 20. Rio, não aparece. Aí inclui, além desses estados, dessas cidades desse estado, aí entra Mato Grosso, entra Minas Gerais e entra Amapá. E aumenta mais Bahia, mais. As cidades mais perigosas do Brasil estão longe do Rio de Janeiro. Só que um crime que aconteça no Rio de Janeiro repercute em todo o país. Então, é importante entender que cidades portais, todo país tem uma cidade portal, que nem sempre significa ser a capital. A cidade portal é um lugar onde acontecimentos, como o Dr. Alex destacou, históricos, ou espirituais, ou começos espirituais, se tornaram célebres. Então, assim, alguém poderia, mas foi Vitória da Conquista e tal. Pois é, mas não houve efeito espiritual. O que houve efeito espiritual foram os começos do Rio de Janeiro. Não só das matanças, como o Dr. Alex destacou, mas também das entregas e consagrações. E tem coisas que acontecem que só vão acontecer no Rio de Janeiro. Há shows que só vão fazer no Rio de Janeiro. Há situações que por exemplo, as igrejas que mais cresceram, as denominações mais cresceram, começaram no Rio, ali na região. E tem uma região específica no Rio de Janeiro que gera crescimento mundial, que é naquela região ali eu fiz estudos para caramba quando morava aí, que é naquela região ali da suburbana, Abolição, Madureira. Aquele pedaço ali é o lugar onde você começa uma igreja, você pode chegar no mundo todo. Foi dali que começou a Universal, a Internacional, a Mundial, e todos esses caras foram discípulos de um mesmo pastor de Madureira. A Cristo Vive também. Cristo Vive ali. Cristo Vive, Miguel Ângelo. Todos foram discípulos de um pastor ali de Madureira, de uma igreja pequena. Eu cheguei a conhecer essa igreja na época. Então, eu comecei a fazer uns estudos na época, porque eu estava mapeando o Rio de Janeiro. Eu fiz uma ação de 7 pontos no Rio de Janeiro na época, ainda como apóstolo no Rio, aonde eu fui orar e fiz atos proféticos sozinho. Eu não levei grupo, não fiz nada assim. Não era um evento. Eu fui fazer o que Deus me direcionou a fazer. Um deles foi no meio da Estrada do Catonho, ali onde fica o Rancho das Morangas, do lado direito. Outro foi na Praia do Leme. Aí esse eu tive que levar o arco e flecha que eu tinha indígena para fazer um ato espiritual. E outro eu fui aonde fica hoje aquele aquele negócio de água ali, aquele negócio que a prefeitura fez para as Olimpíadas, que é onde tem um museu, tem um negócio de peixe lá. Eu sei um aquário, isso. O aquário, o rio, do Aqua Rio, né, que eles chamam. Aí eu fui lá e eu fui em 7 pontos na época orar especificamente por coisas específicas e houve um impacto muito grande na cidade. Mas eu fiz aquilo com uma direção clara de Deus, porque eu sabia que o Rio de Janeiro marcava essa história
espiritual. Na época eu fotografei, fiz tudo conforme Deus mandou, orei, levei a igreja, tinha intercessores orando enquanto eu fazia aquele ato, levei o óleo de unção, ungi cada ponto que foi dado, direcionamento. Por quê? Porque eu acredito que o Rio de Janeiro ele tem essa capacidade de gerar coisas para o Brasil e para o mundo. E esse ato de ontem, eu não vejo outra explicação, e podem me chamar de espiritualizador de situações, mas eu vi ontem como se fosse um ritual preparatório para uma mudança no mundo. Essa Sim. matança, esse sangue todo derramado, porque não é o Não, sangue só inocente, é o sangue na cidade. não, inclusive no Gueburá, gente, domingo, né, nós vamos poder aprofundar mais isso, ok? Você quiser fazer a sua inscrição é através do Zap, o 21 o 995 31 34 49. Quem puder escrever, bota aí, ó, 21 arroba, 99 arroba, 95 arroba, 31 arroba, 34 arroba, 49, porque o Bill, nós chegamos muito tarde, né? Muito tarde ontem aqui do IP, e aí do Pamassal, e aí está dormindo, né? Está dormindo para recuperar